Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da glória de Deus, a glória de Deus, quando fala a glória de Deus, trata-se do Espírito Santo. Isso é uma revelação. A glória de Deus neste mundo é o Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui, a glória de Deus era o Senhor Jesus. Quando os profetas falaram em nome de Deus, a palavra que eles falavam era a glória de Deus para aqueles que tinham ouvidos para escutar, para ouvir, sobretudo escutar. Presta atenção, por favor. A Bíblia fala, aqui nós encontramos esse texto, que diz Deus falando para os seus filhos. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então, ele está falando para você, para mim, para todos nós que consideramos-nos filhos dele. Ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Atenta para as minhas palavras. O que é atentar para as palavras de Deus? É prestar atenção, é pesquisar, avaliar, pesar, ver o que Deus está falando através da sua palavra. É colocar todo o corpo, a alma e o espírito ali naquelas palavras. Atenta, presta atenção, diz ele, nas minhas palavras, ou para as minhas palavras. As minhas razões, Deus falando, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Inclina o teu ouvido para as minhas razões. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Está se referindo o quê? À palavra de Deus. Atenta para as minhas palavras. Palavra de Deus. As minhas razões, para as minhas razões, inclina o teu ouvido. Quer dizer, para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos. Não as deixe, quer dizer, não deixe as palavras, as minhas palavras, apartarem-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para os que as acham, e saúde física, obviamente. Saúde física, eu entendo assim. Saúde para o seu corpo, todo o seu corpo. Quer dizer, só pode ser saúde física. Porque quando a pessoa ouve a palavra de Deus, o espírito bebe, a alma absorve. Mas não só o espírito e a alma humana, mas também o corpo agradece. Porque as palavras de Deus são saúde para todo o seu corpo. Presta atenção, isso é muito glorioso, grandioso, isso é uma riqueza. Agora a pergunta é, ô bispo, poxa, eu tenho ouvido falar a palavra de Deus, eu tenho me familiarizado com a palavra de Deus há muitos anos. Há muitos anos eu tenho sido uma pessoa cristã, temente a Deus. Eu ouço a palavra dele. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas
eu tenho enfermidades. Eu tenho enfermidade. Quer dizer, as enfermidades do meu corpo não me deixaram, mesmo tendo a palavra de Deus. Eu não tenho recebido a saúde para o meu corpo com as palavras de Deus. Essa é a realidade. Eu creio nela e eu vou viver nela, e com saúde ou sem saúde eu vou continuar crendo nela. Mas eu quero dizer que não tenho a saúde que Deus promete aí no meu corpo, mediante a sua palavra. Pergunto por quê? Por quê? Porque isso aí não tem sido prático, verdadeiro no seu corpo. Eu sei que na sua alma, no seu espírito o é, mas no seu corpo não. Veja só um exemplo bacana para você compreender a palavra de Deus, para ela ser saúde para o seu corpo, para o nosso corpo. Veja só, Jesus falou o seguinte, veja, por favor, vamos avaliar, pensar, pesar, vamos verificar, conferir o que Jesus falou. Aqui foi Jesus que falou. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, escuta e as pratica, as palavras de Deus, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Graças a Deus. Você entende isso, né? Jesus estava falando da própria vida humana. Quando nós ouvimos a palavra dele e a colocamos em prática, é como se nós estivéssemos construindo a nossa vida, que é a nossa casa. É onde nós moramos, onde o nosso corpo, ou melhor, a nossa alma e o nosso espírito moram, não é verdade? Então, quando nós ouvimos, não ouvimos, está aqui escrito, escutamos, porque há uma enorme diferença entre ouvir a palavra de Deus e escutar a palavra de Deus. Para as pessoas que escutam a palavra de Deus, então elas prestam atenção. Porque escutar envolve atenção total, compreensão. Quando a pessoa vai para a escola, quando nós frequentamos escola, faculdade e tal, nós prestávamos atenção às palavras que os professores davam. Muita atenção, porque disso ia depender nós passarmos para o ano seguinte ou não. Então, escutar é uma coisa, envolve foco, você focaliza, você presta atenção, você interpreta, você tem disposição para obedecer aquelas palavras. Quer dizer, quem escuta a palavra de Deus ativa a sua mente, o seu intelecto, o seu racional, a sua inteligência, porque procura entendê-la de acordo com a vontade de Deus. Agora, diferentemente, quem escuta a palavra de Deus é o que Jesus diz, porque é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Cavou profunda a vala e fez a base da sua casa em cima de uma rocha.
Então, quando vieram os problemas, dificuldades, chuvas, tempestades, não pôde desabá-la porque ela estava firmada na rocha. Agora, por outro lado, ele fala dos insensatos. Ele diz assim: e aquele que ouve, uma coisa é aquele que escuta, e outra coisa é aquele que ouve estas minhas palavras. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E quando vieram as chuvas, os rios, sopraram os ventos, ela caiu. E foi grande a sua queda. É o que Jesus fala. Então, amiga e amigo, aí está a razão do porquê que muitas pessoas que têm acesso à palavra de Deus, muitas pessoas não têm tido ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Elas não ouvem a palavra de Deus. Elas não atentam para a palavra de Deus. Elas não prestam atenção na palavra de Deus, que é o que significa ouvir. Escutar quer dizer prestar atenção, querer saber, ficar focado naquilo que está sendo ouvido, falado das Sagradas Escrituras. Quando você lê a Bíblia, você escuta, se você prestar atenção até nos pontos, nas vírgulas, para que você não venha interpretar mal. Então, quando a pessoa escuta, ela presta atenção, ela aprende. Quando a pessoa ouve, ela apenas ouviu. É um barulho. Ela ouviu. Eu ouvi a palavra de Deus. Ótimo. Mas o que você pegou da palavra? Nada. Praticamente nada. Por isso que Deus fala, várias vezes ele fala na palavra dele, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, ouça, escuta. Mas as pessoas que ouvem nem sempre conseguem entender, porque elas não escutam, não prestam atenção, não focam a sua mente na palavra. E essa é a diferença. Se você quer ser beneficiado pela palavra de Deus, você tem que colocar os pingos nos is e comparar. Poxa, peraí, o senhor promete isso, mas a minha vida tem sido outra. Bom, se está havendo uma distorção, por quê? Por quê? Porque você tem ouvido, mas não tem prestado atenção. Porque quando Deus fala para o filho, né? A filha, filho meu, atenta, quer dizer, presta atenção, escuta as minhas palavras. Inclina o teu ouvido às minhas razões, à minha palavra. Não desprezes, não deixes apartar-se delas. Não fuja delas. Não deixas de lado. Não deixas longe dos teus olhos. Quer dizer, mantém os seus olhos fitos nas Sagradas Escrituras. Guardas no profundo, no íntimo do teu coração. Quer dizer, quando a pessoa procede dessa forma, ela aprende a guardar dentro de si a palavra de Deus. Por exemplo, quando nós estivemos na cadeia, nós tivemos direito, acesso à palavra, eu tinha a Bíblia lá. Eles permitiram que eu tivesse a Bíblia. Mas existe muita gente por esse mundo afora que está preso a circunstâncias, a dificuldades, seja num leito de dor, seja num hospital, numa clínica,
seja num presídio e não tem a palavra de Deus. Mas se ela um dia escutou a palavra de Deus e guardou aquilo que escutou, ali ela sozinha, sem a palavra escrita ali diante dos seus olhos, mas ela tem no íntimo do seu coração. Então ela se lembra e ela fala: meu Deus, o Senhor falou isso. O Senhor disse que não nos deixaria sós. O Senhor prometeu. O Senhor falou. O Senhor falou, eu ouvi e guardei. E eu agora estou te cobrando o que o Senhor falou. E é exatamente isso, minha amiga e meu caro amigo, que nós iremos fazer neste domingo. Você tem sido uma pessoa que tem ouvido a palavra de Deus. É como aquela pessoa ouve o galo cantar, mas não sabe onde. Mas quando você escuta a palavra de Deus, você ouve o galo cantar e você sabe onde ele está. Aí está a diferença. Então, neste domingo, nós estamos fazendo uma convocação geral para as pessoas virem e trazerem dentro de si a promessa de Deus, uma promessa que ele fez. Trazerem dentro de si aquele texto de Mateus, capítulo 18 e versículo 18. Por favor, deixa eu ler aqui para vocês. 18 e 18, se eu não me engano. Aqui, diz assim o texto, Jesus falando também: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Veja só, aí estou eu no meio deles. Então, nós vamos exercitar essa fé nessa promessa. Você está escutando, você está prestando atenção, graças a Deus. Se você está ouvindo e fazendo outra coisa qualquer, você está dividindo a sua atenção entre aquilo que você está fazendo e a palavra que você está ouvindo. Então você não está prestando atenção. Você não está 100% atento à palavra de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela também é um som que ela ouve. Ela ouve, está ouvindo, mas está cozinhando, está lavando a roupa, a louça, etc. Está fazendo alguma coisa. Está atendendo outra pessoa. Isso é ouvir. Você ouve muito barulho. Você ouve o galo cantar, mas você não sabe onde. Mas quando você, presta atenção, escuta a palavra de Deus, por exemplo, agora é madrugada no Brasil, em muitos países, é madrugada. Então, a pessoa não está fazendo nada. Ela está focada na palavra que está recebendo. Então, ela está o quê? Escutando a palavra de Deus. Mas se ela não estiver escutando a palavra de Deus 100%, então ela estará ouvindo. Isso significa que ela está se dividindo entre ouvir a palavra de Deus e ouvir outros sons. É isso que significa ouvir. Mas quando você escuta, você coloca toda a sua força, toda a sua atenção, toda a sua mente, todo o seu coração naquilo que você está escutando. E aí é que faz a diferença. Muitas pessoas levantam de madrugada às 3 da manhã justamente para isso.
para não ter nada, absolutamente nada, que possa desvirtuar, desviar os seus pensamentos, a não ser focar, colocar toda a atenção naquilo que está escutando, a palavra de Deus. Aí sim, ela ganha, ela recebe. Jesus fala, então, dos que escutam a sua palavra e praticam, obviamente, e daqueles que ouvem a sua palavra e não praticam, porque ouviram simplesmente, e não prestaram atenção, e não obedeceram, obviamente. Então, aprenda essa lição para que, no momento da dificuldade, você estiver sozinho, não tiver nem a Bíblia, nada, ninguém falando da palavra de Deus, a Bíblia fala. Há uma profecia que diz que nos últimos tempos vai haver momentos, vai haver tempos em que as pessoas vão buscar incessantemente, sedentamente, para ouvir a palavra e não escutarão. Não vai haver quem pregue, não vai haver quem ensine a palavra de Deus. Então haverá uma fome enorme da palavra de Deus. Então, hoje não. Hoje nós temos a internet que divulga a palavra de Deus. Mas nem todos têm ouvidos para ouvir. Ou melhor, nem todos têm ouvidos para escutar lá. Todos têm ouvidos para ouvir. Mas se não presta atenção, entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas quem tem atenção, que escuta a palavra de Deus, foca a sua mente naquilo que está escrito, então essa pessoa recebe. Então, quando Deus fala aqui, filho meu, ele está falando com todos aqueles que são filhos de Deus. Atenta para as minhas palavras. Atenta, inclina o teu ouvido para as minhas razões, a palavra de Deus. Não deixes a minha palavra apartar dos teus olhos. Nossos olhos têm que estar sempre focados na palavra de Deus. Você é preciso que leia. Se você não tem como ler a palavra de Deus, mas a sua mente, você um dia já ouviu, escutou, melhor dizendo, e você guardou no íntimo do seu coração, é o que ele diz, guardas no íntimo do teu coração, porque se por acaso você não tiver a palavra minha, lá no teu coração ela está escrita, e você vai focar, vai cobrar aquilo que está escrito. Por quê? Porque são vida, Deus está falando, são vida. A palavra de Deus é vida para os que a acham. E saúde física para todo o seu corpo. Entendeu, amiga e amigo? Aí está a diferença. Porque muitos ouvem, mas poucos recebem, poucos usufruem daquilo que Deus, dessa riqueza incalculável, inestimável, desse tesouro infinito que é a palavra de Deus. É tão grande esse tesouro, que tem o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 19, e o 119. O Salmo 119 fala da palavra de Deus o tempo todo. São 100 e tantos versículos que falam da palavra de Deus. Veja a importância que ela tem. Então, quando eu me vi no aperto, Esté e eu nos vimos no aperto desgraçado, essa é a palavra, nós pegamos a palavra, colocamos o dedo lá, e eu disse, Senhor, nós dissemos, Senhor, está aqui,
Onde, o Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, nós estamos aqui reunidos no teu nome. O Senhor disse, e concordarem entre si, nós concordamos entre nós concordamos. Agora, eu quero colocar diante de ti isso que está escrito, que o Senhor prometeu. Isso é verdade ou é falsidade? Ou uma ilusão? Quem escreveu isso? Foi o homem. Mas quem falou? Foi o Senhor mesmo ou foi outro homem? Foi um filósofo? Como é que eu vou saber que a tua palavra é verdadeira? Quando ela se cumpre. E nós estamos agora numa situação, num aperto desgraçado, e não vimos ainda essa palavra se cumprir em nossas vidas. Nós queremos vê-la se cumprir, essa palavra aqui, esse texto aqui. E é isso que nós vamos fazer amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, por todo o planeta, estaremos num só espírito, numa só fé, numa só concordância, focados nesses versículos. Mateus, capítulo 18 e versículo 18 e 19 e 20. 3 versículos. Apenas 3 versículos. Um só já daria, mas tem 3. E onde nós vamos estar concordando? Você vai pegar uma pessoa, um ente querido, ou uma pessoa amiga, pessoa de sua confiança, e você vai unir a sua fé com a dela. Ela tem que estar concordando com você. Ela tem que estar em concordância 100%. Está escrito aqui. Ele disse, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, então você vai concordar, a pessoa que você vai levar na igreja amanhã, ela tem que concordar 100% com você. Se é mais ou menos, não, mas tem que ser 100%, porque você vai dar as mãos a ela, diante do altar, e vai cobrar de Deus junto conosco. Em todo mundo nós vamos estar nessa mesma fé. Em todo mundo. Você não tem que pagar nada. Você não tem que fazer nada além do que escutar estas palavras e cobrar de Deus o que Ele tem prometido nelas. Entendeu? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, não se esqueça. Uma coisa é ouvir a palavra de Deus. Outra coisa é escutá-la. Ouvir é como uma pessoa que ouve qualquer som. Ouviu o galo cantar, mas não, onde é que está? Não sei. Mas quem escuta sabe onde o galo está e presta atenção no seu canto. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.